Olá, bem-vindo ao Bicislux em Portugal. Eu sou Daniela Cislux e neste episódio eu convido você a visitar comigo o Castelo de São Jorge e a Igreja de Santa Cruz do Castelo. Situados na colina de São Jorge, a mais alta de Lisboa, o castelo e a igreja formam uma paisagem marcante sobre a cidade. Nesta visita, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos em especial. A Torre de Homenagem, por ser a mais importante das 11 torres do castelo. As ruínas da última residência palaciana da antiga Alcáçova, localizada no núcleo arqueológico do castelo, um tesouro histórico importantíssimo de Lisboa. E a Torre Cineira, da Igreja de Santa Cruz do Castelo, por ser a torre histórica mais alta de Lisboa e onde estão os sinos de bronze que tocaremos juntos. E em todo o nosso percurso, desfrute da maravilhosa vista que teremos de Lisboa. Preparado para me acompanhar nesta visita? Localizado na colina mais alta da cidade, o Castelo de São Jorge é um dos melhores lugares para uma vista panorâmica de toda Lisboa e sua riqueza. Esta fortificação servia como proteção para as elites da Alcáçova, a antiga cidadela medieval. Os vestígios mais antigos daqui encontrados são do século VII a.C. Já a construção da fortificação e as suas muralhas datam do século XI, época em que Lisboa era uma importante cidade portuária muçulmana. Após a conquista de Lisboa em 1147, Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, transformou a fortificação em um castelo. Diversos episódios históricos tiveram como palco o Castelo de São Jorge. Um exemplo foi a recepção de Vasco da Gama por Dom Manuel após o regresso da Índia, no final do século XV. Estamos no Castelo de São Jorge, é um sítio classificado desde 1910, é um sítio delimitado em parte por uma antiga muralha que remonta ao período islâmico e onde esteve ao longo de muitos séculos a viver muitos povos. Portanto, temos aqui vestígios de uma vivência, quer seja militar, quer seja residencial. Ao entrarmos na área do castelo, chegamos aqui na Praça das Armas. Atravessando a praça, podemos admirar a linda vista da cidade de Lisboa. Pela sua localização, o Castelo de São Jorge é um dos melhores mirantes de Lisboa, com uma vista panorâmica incrível. Nesta ampla área, encontramos alguns dos antigos canhões que faziam parte da artilharia que defendia a cidade de Lisboa. Caminhando pelo miradouro, passamos por estes grandes arcos de pedra antes de chegarmos ao jardim do castelo. O Jardim do Castelo de São Jorge é o único espaço verde da capital onde se encontram as principais espécies nativas da floresta portuguesa. É impossível não reparar na presença simpática dos pavões. Eles estão espalhados pelo terraço e não passam despercebidos, dando um colorido especial ao monumento.
Outro ponto que não podemos deixar de visitar é o núcleo museológico. Aqui estão expostas as peças encontradas nas escavações arqueológicas realizadas no castelo. Na exposição permanente estão expostos artefatos desde o século VII a.C. até o século XVIII, que nos ajudam a entender mais sobre o passado deste local. O castelo que existe neste recinto é efetivamente um castelo medieval com características de defesa ativa e daquilo que chamaríamos o castelo gótico. As primeiras referências que temos ao castelo medieval datam de Dom Dinis, mas crê-se que eventualmente terá sido seu pai, Dom Afonso III, que depois da sua permanência na Europa, nomeadamente em França, introduz estas novidades em termos de arquitetura militar. E todo este castelo reflete essas inovações. Esta ponte liga a parte externa ao chamado castelejo, a parte mais protegida da fortificação. Nesta área, as torres e passagens, feitas de pedra e totalmente restauradas, se encontram em meio a enormes pátios cheios de árvores. O castelo possui 11 torres e eu gostaria de chamar a sua atenção para 4 delas: a Torre do Homenagem, a Torre de Ulisses, a Torre do Paço e a Torre de São Lourenço. A Torre de Homenagem é a mais importante e robusta do castelo. Esta torre servia de posto de comando. Deste local, podemos ver alguns dos grandes monumentos da cidade, como o Mosteiro de São Vicente de Fora e a Ponte Vasco da Gama. A Torre do Haver, mais conhecida como Torre de Ulisses, guardava o tesouro e os arquivos reais. Podemos ainda visitar a Torre do Paço, que recebeu este nome devido à proximidade ao antigo Paço Real. Percorrer as suas torres e apreciar a vista da cidade sob vários ângulos é uma experiência incrível. Nesta área mais isolada do castelo, encontramos o núcleo arqueológico. Daqui conseguimos ver a igreja de Santa Cruz do Castelo, local que visitaremos ainda neste episódio. Ao explorar esta área, podemos descobrir as múltiplas culturas e vivências que ao longo dos séculos contribuíram para a construção de Lisboa. Neste local, podemos ainda acessar o que seria uma casa do século XI. Sem intenção de ser uma recriação histórica exata, a casa permite uma aproximação ao ambiente vivido nos seus espaços interiores. Situada dentro da área protegida do Castelo de São Jorge, encontramos a igreja de Santa Cruz do Castelo. A igreja está ligada ao castelo por uma muralha e sua história. Esta é uma das igrejas mais antigas de Lisboa, ainda que a fachada e a data nela gravada não anunciem esta antiguidade. A história conta que logo após a conquista da cidade, em 1147, Dom Afonso Henriques liderou o cortejo real até a igreja para assistir à sua consagração como templo cristão. O terremoto de 1755 destruiu toda a igreja, que foi alvo de obras nos anos seguintes.
O edifício foi reconstruído e reabriu ao culto em 1776, o ano marcado em sua fachada. Este templo que nós temos aqui não é o templo original. Pensa-se, mas não há absolutas certezas que quando o Dom Afonso Henriques aqui chegou, quer dizer, quando chegaram aqui os cruzados, aqui teria existido, neste lugar, ou por este sítio, uma mesquita. E que se terá feito aqui a primeira missa que os cruzados fizeram quando chegaram a Lisboa. Aquilo que conta um pouco a história é que terão convertido a mesquita em templo cristão. Portanto, terá sido aqui a primeira igreja que se transformou e por isso lhe chamaram Santa Cruz do Castelo. A Igreja de Santa Cruz é pequena, mas possui grande importância na história do catolicismo em Lisboa, refletida em seu interior. Sua estrutura é composta por uma única nave, com 3 capelas de cada lado e respectivas tribunas. A Capela-Mor abriga diversas preciosidades da igreja. Um painel seiscentista, localizado no retábulo do altar-mor, representa a descida da cruz. O teto é decorado com uma pintura ornamental sobre estuque, com temática da exaltação da cruz. Nós estamos a falar de um sítio, de um bairro que teve muita gente no passado e que hoje está reduzida a umas poucas dezenas de pessoas e, portanto, a comunidade hoje é uma comunidade pequenina, que já foi uma comunidade importante no passado, mas que hoje é uma comunidade relativamente pequena. Mas é uma igreja que foi aberta há poucos anos atrás para que aqueles que vêm de fora, os turistas, mas também e principalmente aqueles que vêm de dentro, pudessem visitar. E é um pouco a história resumida desta mesma igreja. Ao lado da igreja encontramos a Torre Cineira, considerada a torre histórica mais alta de Lisboa. Subindo a estreita escadaria da Torre Cineira, temos uma excelente vista da cidade de Lisboa e do castelo. Os 3 sinos de bronze datam de 1789, cerca de uma década após a construção da igreja. Aqui é possível tocar seus sinos, que ecoam nos arredores da igreja em uma experiência absolutamente única. E terminamos por aqui a nossa visita ao Castelo de São Jorge e à Igreja de Santa Cruz do Castelo. Obrigada por sua companhia e espero por você em nosso próximo encontro.